quarta-feira, acho que é quarta-feira, nós temos hoje um dia bastante agitado, muita notícia, muita informação que está me dando aqui alguns probleminhas para organizar tudo na minha cabeça. Afinal, nós temos um mercado norte-americano que teima em nos surpreender negativamente. Nós temos títulos de 10 anos negociados lá para os Estados Unidos que atingiram os patamares recordes deste 2023 e voltaram a uma rentabilidade que não era praticada desde 2007, desde antes da crise do subprime. Então temos aqui um cenário um pouquinho complicado de descontos para Brasil, para Estados Unidos, para Europa, muita coisa acontecendo nesta tarde. Infelizmente, notícias não tão positivas para o dia de hoje. Para o cenário corporativo até tem uma coisa ou outra bem interessante para nós discutirmos por aqui, mas macroeconomicamente falando, nós temos um cenário pior do que tínhamos alguns dias atrás. Afinal, temos indicadores um pouco piores sendo apresentados para a China, não os indicadores macro, porque os indicadores macroeconômicos chineses vieram ótimos, vieram interessantíssimos, mas o setor imobiliário enfrenta uma barra. Já para os Estados Unidos temos aquele risco de shutdown, temos uma indefinição sobre a presidência do Congresso, então muita coisa acontecendo por lá, dívida norte-americana, muita discussão e pouca resolução sobre os problemas que aparecem por lá. Isso pressiona bastante aqui os títulos de 10 anos, pressiona muito a nossa economia, mas nós vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Eu gostaria de iniciar este nosso BMC Stock com uma ótima tarde a você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa atualização de meio de dia de mercado. Estamos no comecinho da tarde, tudo pode mudar até o final do dia e por isso que nós fazemos constantemente essas atualizações aqui na programação da BMC News. Eu sou o Gabriel Monteiro, vou fazer esse acompanhamento na próxima hora no BMC Stock e volto ao fechamento do mercado às 4 horas da tarde para nós atualizarmos a nossa conversa. Provavelmente teremos algumas mudanças interessantes até lá. Por enquanto, temos todo mundo no negativo. Vamos à rentabilidade do título de 10 anos para começar essa nossa conversa, que acho que é um dos principais fatores aí de risco, o que estão assustando um pouquinho os investidores. 4,91% não é a rentabilidade máxima do dia de hoje. Nós já estivemos um pouquinho acima disso, o que chega a ser bastante preocupante em 4,93% e 4,934% de rentabilidade. Cotação integral, aí a máxima atingida no dia de hoje, 4,93% do prêmio negociado para este título de dívida, o quanto custa emprestar dinheiro aos Estados Unidos por 10 anos. A taxa de 10 anos é tomada como uma base de cálculo aí para a rentabilidade ao redor do planeta, é o papa da renda fixa mundial, esse título de 10 anos nos Estados Unidos, e está muito pressionado, encostando, se aproximando daquela métrica de 5% de rentabilidade, que já está sendo antecipada por algumas grandes casas. Algumas grandes gestoras de fortunas estão indicando que talvez há possibilidade dos títulos de 10 anos encostarem nos 5% de rentabilidade. Isso é, pelo menos em padrões comparativos aí ao que vivemos num passado bastante recente, muito. Isso é muita rentabilidade e indica, talvez, o mercado um pouco mais preocupado sobre a duração destes juros em altos patamares lá para os Estados Unidos. Ontem tivemos dados de vendas do varejo que vieram mais fortes do que o esperado, o que é uma preocupação, não para a economia, isso é um sinal positivo, é um dado teoricamente positivo, mas para o Federal Reserve que está tentando controlar a inflação, está tentando controlar os ânimos lá nos Estados Unidos. Então isso indica, talvez, que a política monetária ou tenha de ser estendida por um prazo maior, essa política mais restritiva, ou tenha de ser incrementada de um pouquinho mais de taxa, de 25 pontos base, teoricamente. O mercado já projeta essa tese, já projeta este cenário, mesmo que ele seja, neste momento, o cenário um pouco menos provável do que a manutenção dos juros até o final do ano. Sim, 4,91% de alta, 4,91% de rentabilidade negociada para os títulos de 10 anos, isso pressiona bastante a renda variável. Nos Estados Unidos temos Dow Jones, 0,63% de queda, S&P 500, 0,96%, cai um pouquinho mais. E o índice Nasdaq, que é aquele que é mais volátil, costuma ser, claro, interpretado como um indicador ali do setor de tecnologia ou daquelas empresas mais voltadas a crescimento nos Estados Unidos, Nasdaq cai 1,06%. Todos os principais índices, estes três que eu mencionei, estão no negativo, estão do lado vermelhinho do mercado, sofrendo descontos. Mesmo cenário para a Europa. DAX na Alemanha, 1,03% de queda, FTSE no Reino Unido, 1,14%.
CAC 40 na França 0,91% de desconto e o índice Eurostoxx 1,11%. Todos os principais índices europeus, Alemanha, Reino Unido, CAC 40 e o índice Eurostoxx estão no negativo, fecharam no negativo, já não tem mais negociação por lá. Então, cenário um pouco mais pessimista. Para a China, para o continente asiático como um todo, o negócio foi feio. Xangai, Bolsa de Xangai foi descontada em 0,80%, principal índice, e o SE Component, o índice de Shenzhen, da Bolsa de Shenzhen, 1,24% de queda. O que está acontecendo, Gabriel? A expectativa do crescimento do PIB era 4,3% e o PIB cresceu 4,9% em dados anualizados. O problema é que o PIB está surpreendendo positivamente, até dá indícios que talvez a China consiga atingir os 5% de meta de crescimento até o final deste ano, mas o setor imobiliário teima em trazer notícias negativas. A Country Garden, uma das maiores, se não a maior incorporadora da China, indicou a alguns jornais nesta manhã, durante a madrugada, que não seria possível cumprir com alguns títulos de dívida, com algumas obrigações financeiras que venciam hoje. Obrigações de 15 milhões de dólares. Já tivemos um título offshore negado ou não cumprido na semana passada, de 60 milhões de dólares, novamente este de 11 milhões de dólares, e a dívida da companhia, se nós alongarmos e pegarmos todas as dívidas, todos os títulos offshore emitidos pela empresa, pode chegar até 11 bilhões de dólares. Então, para a gente ter uma dimensão do tamanho deste problema que está sendo criado, que foi criado no setor imobiliário chinês. Isso bate um pouquinho pesado aqui no setor de siderurgia e mineração, mas bateu pesado principalmente aí nas bolsas de Xangai, de Shenzhen e também de Hang Seng. Hang Seng fechou em instabilidade. Então temos essa crise no setor imobiliário que se alonga já há alguns anos e agora ganha novos capítulos. Para entender um pouco mais sobre o que está acontecendo, vamos ao mercado brasileiro. Como é que tudo isso que eu falei está impactando a nossa Bolsa de Valores? Quase 1% de queda, 0,99%. Já estivemos piores, viu? Já estivemos aí um pouquinho abaixo deste patamar, aos 114.410 pontos. Até trazer aqui a mínima do dia propriamente dita, vou esticar os dados do Ibovespa, a mínima do dia foi de 114.410 pontos. Então, já estivemos um pouquinho piores, mas 1% de queda não é bem-vinda nunca aqui para o Ibovespa. Que é claro, para os técnicos tem aquela questão da correção, um pouco mais de respiro para o ativo, pode ganhar um pouco mais de força, mas para quem está olhando para a Bolsa, ninguém nunca quer que caia apenas os vendidos e quem está esperando esse movimento de correção. Para entender um pouco mais sobre todo este mercado, com quem realmente entende, gostaria de convidar aqui à nossa tela Caio Sasaki, analista do Portal do Trader. Caio, mais um dia daqueles que vem notícia de tudo quanto é lado, o investidor fica perdido e a bolsa cai. Uma ótima tarde a você, seja bem-vindo ao BMC Stock. É isso aí, Gabriel, muito boa tarde a todos. Pois é, mercado muito volátil, hoje por enquanto trabalhando ali no negativo. Ontem a gente viu o mercado várias vezes, né, ensaiar uma recuperação e depois flertar em renovar mínimas. Foi um dia bem volátil, um dia bem difícil ali para direcional, né? Hoje o mercado ele trabalha em queda neste momento, mas sem por enquanto acentuar aquele movimento vendedor extremamente direcional, assim, inclusive dando alguns sinais de que podemos ter reação agora na parte da tarde. Então vale sim ficar de olho, especialmente para quem opera num prazo até menor, em algumas possibilidades. Começando pelo índice futuro. Tá? Índice futuro, temos aqui um ponto muito interessante, que é mais ou menos em torno desses 116.700, quiser antecipar ali, 650. O ponto é que essa faixa, o mercado já marcou aqui 3 vezes topo nesse intraday. E eu costumo dizer que quando o mercado insiste muito em cima de uma região, ele está trabalhando para romper aquele determinado preço. Então, não é de se descartar, aliás, uma compra nessa região aqui dos 650 com 700 no mini índice. Mini índice que, aliás, hoje está em vencimento, né? O contrato que vínhamos operando até então era o WIN, letra V de Vitória, ou, para quem opera o contrato padrão, IND, letra V, 23, não é mais a letra V, agora é a letra Z, referente ao vencimento de dezembro. Então, de olho aí, 116.650 com 116.700. Ponto interessante para atuar numa compra, adotando a mínima de hoje,
como um ponto de stop. Essa mínima de hoje que está ali na casa dos 116.200, mais ou menos. Então a gente está falando ali de uma operação com uns 500 pontos de stop, mas com o potencial ali de estender a sua alta, pelo menos até o fechamento de ontem, onde de fato teríamos o próximo nível de resistência mais relevante. Algo que vale a pena prestar atenção, tá? Uma compra no rompimento desses topos aqui, uma compra nessa região dos 650 com 700. Bom, como eu sei que nem todo mundo gosta de acompanhar o índice futuro, eu dei uma olhada aqui em algumas ações, e tem algumas ações que estão começando a construir uma reação interessante. É o caso aqui da Uzi Minas, ao meu ver, está um pouco distante ainda do ponto. Vamos jogar aqui por um prazo maior, 60 minutos. O ponto, de fato, seria essa sequência de topos, mas eu já ficaria de olho, porque o papel, rompendo essa região, pode ter uma reação interessante, tá? Olhando aqui no período diário, notamos que é nítido a tendência de queda, né? Porém, no final dessa tendência de queda já deixa uma figura aqui clássica, que é uma figura de fundo, chamada martelo, na análise técnica. Quando ensaiou renovar mínimas, não perdeu a mínima dessa figura, e hoje o mercado vem com um movimento de reação. Claro, o Ibovespa ajudando, tem tudo para esse movimento de compra ganhar inércia aqui e se estender além desses topos. Então, eu colocaria no radar os Minas, né? Por falar em radar, ontem eu comentei, nos últimos dias, aliás, de Lojas Renner. Lojas Renner, com o mercado pesado hoje, ele acabou anulando completamente aquela expectativa de compra, né? Tínhamos aquela figura que eu já vinha mencionando, de ombro, cabeça, ombro, né? Estava até aqui bem traçado. Porém, quando perdeu essa região de fundo aqui, os 12,50, anulou a figura. Comentei ainda hoje cedo que a perda desse patamar poderia render uma venda para giro curto no intraday. Se alguém pegou aí, deu para surfar um pequeno movimento. Por hora, então, eu não arriscaria nenhuma compra nesse papel. A compra, de fato, seria nessa região de topo, não chegou a brigar ali, né? Então, por enquanto, toda aquela expectativa de uma reversão de tendência, entrar num movimento de compra, para esse papel aqui, acabou sendo apagado. Já que a gente está falando aqui do setor de consumo, de varejo, né, eu acho que não dá para ignorar o fato da Magazine Luiza estar trabalhando aqui com uma boa reação nesse momento, certo? No entanto, eu não vejo um gatilho de compra muito claro. Tá? É comum as pessoas perguntarem, o papel está na contramão, hoje está subindo bem. Está, de fato, subindo bem, mas não teve nenhum gatilho para esse movimento de compra acontecer, não pelo menos graficamente, né? Talvez na parte de fundamento e cenário tenha algo, mas não vejo nenhum gatilho gráfico. Se for para pensar em compra, teria que romper o último topo, jogando aqui até no período diário. Está um pouco distante essa região, seria ali a região dos R$ 2,08. Então, apesar da forte alta para o papel, na contramão da tendência do resto do mercado, não vejo ali bons motivos para entrar em Magazine Luiza agora, tá? Não vejo nada muito interessante. E para os pessimistas de plantão, eu acho que o destaque de hoje ali é MRV, na ponta vendedora. Temos o papel de fato trabalhando com uma queda brusca aqui, quase 10%, né? Perto das mínimas marcadas já nesse mês. E assim, se a gente desce esse time frame para um intraday de 5 minutos, a gente nota que ele caiu com bastante força, volume forte de negociação, e no momento está consolidando, deixando um suporte muito claro nessa faixa dos 8,33. Eu ficaria muito atento, porque isso aqui ainda pode render um movimento de queda extra no pregão de hoje, podendo dar ali um day trade para o papel. Ou até mesmo, quem sabe, ceder ao longo das próximas sessões, para que essa região aqui acaba marcando também essa mínima do mês. Então, papel que vale a pena ficar de olho para quem segue aí esse compromisso, esperando algum movimento vendedor. É um papel que
de fato, vem finalizando ali uma tendência de queda bem convicta. Próximo suporte, para considerar de fato algo, eu olharia só para esse 7,90. Olha lá, isso já entrou em leilão. 7,90, que seriam os últimos topos relevantes que foram rompidos. Uma vez que eram resistências e foram rompidos, agora trabalha como um nível de suporte. Ok? Bom, Gabriel, vamos lá, não sei se tem alguma dúvida, algum comentário. Aqui as ordens, eu tenho várias dúvidas, eu só vou fazer um destaque, trazer aqui o nosso monitor de calor. Você mencionava que Magazine Luiza está na contramão. Eu estou com o setor de varejo aqui às minhas costas, tem alguns itens faltando, mas a maioria das empresas, as principais, estão por aqui. Realmente está bem na contramão. Magazine Luiza, 4,73% de alta. Do outro lado, nós temos a Natura, 4% de queda, Guararapes, Marisa, Lojas Renner, todo mundo sendo bem descontado aí. É rara aí essa oscilação um pouco menorzinha de 1,56%, como é o caso da Laide, e de 1,30% aqui para Pets. Tá todo mundo perdendo mais de 2%. Soma, C&A, Lojas Marisa, Arezzo, mesmo no setor aí de varejo, até trazendo um pouquinho de outro fator que possa estar pressionando esse segmento, curva de juros. Vamos dar uma olhada aqui na curva. Nós temos os principais DIs negociados aqui para 2033, 2032, sofrendo alguns descontos, tem DI negociado aqui para 2028 com um pouco de prêmio, então sem muita movimentação aqui neste mercado de juro futuro no Brasil. Quem está pesando talvez seja este sentimento com a economia brasileira, com a economia internacional, afinal os treasuries lá nos Estados Unidos estão bem apreciados. Por enquanto, não importamos este risco para cá, para os títulos um pouquinho mais curtos nós temos ganhos, mas não chegam aí a ser muito relevantes, 0,02, 0,1. Então, mercado de juro, pelo menos até esta tarde, comportado. Ontem eu falei que os juros estavam comportados, chegou no final do dia, tinha lá mais de 1,5% de alta. Nesta tarde, pelo menos por enquanto, nós não temos peso de juro futuro aqui no Brasil. Mas o setor de varejo como um todo cai, Magazine Luiza na contramão. Caio, tinha gente me perguntando ainda sobre o setor de varejo, sobre este tickerzinho aqui, ó. Aparece como CIAB3. C&A, 2,94% de queda. Estão tentando aí enxergar talvez uma alternativa, uma opção no setor de varejo com esta companhia que é mais voltada para o varejo de vestuário. Como é que está a sua expectativa para C&A? C&A aqui, o pessoal estava pedindo no nosso chat, já vou levantar essa bola para ti. Maravilha, vamos lá, já estou com o ativo aqui na tela. Vem bem lateralizado nos últimos dias, né? Tem gente que gosta dessa formação porque não sou muito fã desse tipo de formação, porque ele começa aqui alargando de certa forma, né, um movimento de uns dias para cá e recentemente estreitou, que muita gente chama de diamante, né? Eu não vejo muito sentido nessa figura. O fato é que o mercado está dentro de uma congestão e pode detonar um movimento direcional para qualquer um dos lados, especialmente se a gente levar em consideração que os últimos dias ele de fato veio marcando topos mais baixos e fundos mais altos. Eu prestaria muita atenção quando surgir algum candle direcional, né? Por exemplo, isso aqui é um candle direcional de venda, mas ele não está saindo dessa acumulação, né? Isso aqui seria um candle direcional de compra. Se surgir algo do tipo para cima ou para baixo, com volume expressivo, provavelmente o papel estaria escolhendo ali o movimento, a direção que ele vai seguir, e seria o início ali de um potencial movimento de tendência. Então eu ficaria muito de olho, especialmente, é óbvio, se vier para o lado da compra. Papel, eu sempre tenho receio de trabalhar venda por muito tempo, né? Porque é muito difícil uma empresa ela engatar uma tendência de queda por um prazo muito longo. Claro, não faltam exemplos no mercado, mas o ponto é que toda empresa, enquanto ela gera lucro, ela mantém a sua operação rodando, ela é uma empresa que algum valor ela consegue ter, às vezes ainda valor de marca. Então, por conta disso, é muito difícil encontrar empresas que de fato quebram, né? E é por isso que ao longo do longo prazo, a gente vê que o índice Bovespa ele sobe. Então, por essa razão, eu me sinto bem desconfortável em adotar posições, algo de mais longo prazo na venda. Mas se surgir aqui um candle comprador,
nesse papel pode ser, sim, um ponto bem interessante. Se alguém aí não gosta tanto de depender de um candle específico, eu observaria os dois topos mais recentes. É algo que eu faço com bastante frequência, né? Então, nesse caso, superação aqui dessa região dos 5,40, mais ou menos, e dos 5,55, em torno dos 5,55, são os dois topos mais recentes, considerando o gráfico diário. Isso pode aí sinalizar que o papel está num ritmo comprador e pode ser uns dois gatilhos de entrada bem interessantes para surfar um prazo maior. Tá? Agora, numa análise geral, óbvio que não está na minha lista de papéis favoritos para comprar. Eu acho que tem aí ativos com desenhos muito mais interessantes do que C&A, né? O exemplo da Uzi Minas que eu citei aqui há pouco. Mas, para quem gosta, eu ficaria de olho nesses dois pontos aqui, 5,55 e os 5,40. Maravilha! O pessoal está pedindo bastante coisa por aqui. Eu vou dar uma organizada para a gente fazer de uma forma um pouquinho mais lógica essas análises. Setor de varejo, aqui às minhas costas, a gente já falou sobre Magazine Luiza, que está no positivo, C&A, que está do lado vermelhinho, como a maioria dos ativos deste mesmo segmento. Um outro ponto que eu gostaria de exaltar, a gente falou sobre índice, a gente falou sobre os principais destaques, mas a gente deixou de falar sobre o dólar. O dólar é aquela mesma história, né, o Caio? Sem sair muito do lugar, a gente não tem muitos indicativos, agora 0,35. É um movimento que já dá um pouco mais de clareza sobre o que pode acontecer, ou como nos últimos dias não dá muito para saber para onde vai essa moeda norte-americana? No curtíssimo prazo, vamos descer aqui o time frame 60, 30 minutos. A moeda ela deu uma recuada nos últimos dias, mas hoje parece que está retomando ali o ritmo comprador. De modo geral, num prazo maior, eu vejo muito mais motivos para a moeda subir, ainda sob o efeito dos cortes na taxa de juros, né? Muito mais motivos para a moeda subir do que ela cair. Então, esse movimento de alta aqui, eu acredito que ele pode se estender mais. Eu ficaria de olho aí, já chegou a superar, né, romper a máxima de ontem, no momento negocia um pouco abaixo, mas eu diria que a moeda está num ponto favorável para um movimento comprador, né? Dá para ver nitidamente os inícios de movimento direcional depois que a Selic foi ajustada. Então aqui foi o primeiro corte, aqui foi o segundo corte, inclusive tinha uma marcação de topos nessa região. A gente nota que a moeda sentiu o teto aqui, corrigiu e segurou justamente nessa região de topo. A partir de agora, graficamente, e levando em consideração inclusive o contexto, a expectativa que eu tenho é para uma moeda com pressão mais compradora. Tá? Não me parece ser precipitado comprar moeda adotando, por exemplo, um stop nessa mínima de ontem, não. Não me parece ser uma ideia de todo ruim. Vale lembrar que a moeda ela vence todo mês, então eu teria que fazer rolagem de contrato para quem quiser segurar uma posição, mas o fato é que eu tenho uma expectativa de moeda mais compradora no momento. E sempre que se analisa o dólar num prazo maior, o que eu acho que vale bastante a pena observar também, é o dólar, a moeda na cotação à vista. Porque aqui a gente de fato tem os números, né, negociados sem o ajuste em torno da taxa de juros, não tem nenhuma taxa de juros imputada na cotação. Então, vale ressaltar que esse movimento de correção chegou muito próximo dos R$5, os R$5 nitidamente foi um divisor de águas, enquanto trabalhava abaixo era um ponto de resistência, moeda já mostrou que rompeu, né, e é o que tudo indica, esses R$5 vai trabalhar como um ponto de suporte. Depois de chegar bem perto dele ontem e hoje ensaiar uma reação, eu diria que o movimento de compra do dólar pode ter continuidade aí ao longo das próximas sessões. Então, reforço o que eu disse. Não seria uma má ideia ali atuar na compra do dólar, adotando região da mínima de ontem como um stop da operação. A moeda, por enquanto, segue com uma pressão mais compradora. Essa é a expectativa. Maravilha.
Caio, eu vou chamar um rápido intervalo, vou segurar aí a tua participação, vou estender um pouquinho para o segundo bloco. Tem muita gente mandando aqui algumas sugestões, então a gente já estende aí para depois do nosso intervalo comercial. É um intervalo super rapidinho, eu já volto com o Caio Sasaki, uma última atualização aqui do que está acontecendo com o Ibov. Nós temos a Bolsa Brasileira ainda no negativo, 1,08% de queda nos 114.659 pontos. A média de 200 simples está lá no 111.890. O setor de varejo aqui, como vocês estão vendo, está bem negativo. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais análise técnica e a gente continua este nosso noticiário corporativo. No pré-market, você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e, junto com os melhores analistas, vamos ajudar a preparar o seu dia, sempre trazendo informações importantes e as atualizações das bolsas internacionais e os mercados futuro. Tudo isso para melhorar o seu investimento. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta ao BMC Stock, principais destaques positivos e negativos do dia. Vamos ao monitor de calor, daqui a pouco eu já chamo o Caio Sasaki de volta. Nós já falamos um pouco sobre MRV, 9,86% de queda. Cai bastante, divulgou prévias operacionais, foram mistas, o mercado interpreta de formas diferentes, mas o setor como um todo é bem descontado no dia de hoje, então tem mais este fator que prejudica um pouquinho a MRV. Como é que está o ativo no mês, no ano, na semana? Nós temos neste mês apenas 22% de queda. No ano está quase zerando os seus lucros, zerando é um absurdo, tem 9% aqui de alta ainda. Mas em comparação ao que vivíamos alguns meses atrás, com esse otimismo exacerbado com o setor de construção, dá para falar que regrediu bastante. 9,34% de alta no ano, mas uma queda de 22% só neste mês. Já vem de um bom tempo aí de quedas a MRV. Gol, 6,15%, subiu bastante nos últimos dias e agora volta. Cai bastante, 6,15% de queda. Na semana ainda sustenta os 4,27% positivos.
Nós temos aqui também a Azul, Aéreas aí entre os destaques negativos do dia, 4,89 também subia bem nos dias anteriores, um pouquinho menor aí essa alta do que a da Gol, mas a Azul também estava no positivo, vamos ver a semana. No mês ainda temos 11,26% de queda, na semana agora vira para o negativo, 0,85% de queda para a Azul. Tem ativos de varejo aqui, então a própria Aliança Sonai, a antiga Aliança Sonai, agora Allos. Inclusive tem notícias sobre a Allos, vai mudar o seu ticker, vai fazer um anagrama aí, ALSO3, vai virar ALOS3. Então vamos mudar um pouquinho o ticker da Allos, mas a gente vai conseguir reconhecer ainda aqui no nosso monitor de calor. Açaí, nós temos aqui a Natura, a própria Apvida, ativos como Exetec, Cirela, setor de construção bem negativo no dia de hoje. Do lado positivo, Petri 3 e Petri 4, máxima histórica para a companhia de novo. Já trouxe essa notícia aqui algumas vezes neste mês. Primeiro nos 35, depois nos 36, aí nos 37 e agora R$ 38,27. Petrobras não para de subir, novamente renovando as suas máximas, 1,65% de alta. Não é uma oscilação positiva brutal, mas para cima da máxima histórica que foi atingida ontem. Petri 4 vem aí acompanhada do restante do setor de petróleo. Então nós temos por aqui, por exemplo, a própria PetroRecôncavo com 1,48% de alta, a Prio com 0,68% e a 3R Petróleo 0,58% de alta. Esses ativos ganhavam um pouco mais de valor anteriormente. Eu, quando fiz a minha primeira atualização, vi a Prio e a 3R um pouquinho mais próximas aqui de Petrobras no nosso monitor de calor. Agora elas são empurradas um pouquinho para baixo. Caio Sasaki, vou voltar contigo para a gente tirar algumas dúvidas. O pessoal estava me pedindo aí para a gente falar um pouco sobre ativos distintos. Não sei se você deu uma olhada no chat aí nesse nosso intervalo comercial, mas bastante gente pedindo Banco do Brasil, a gente já falou ontem, mas outro ativo que me chama a atenção aí que apareceu nos comentários é BB Seguridade, BBSE3. Nós temos aí BB Seguridade, é destaque para ficar de olho? Você colocaria aí nesses ativos a serem monitorados pelos investidores que estão nos acompanhando, pelo menos na sua opinião? Opa, eu estou sem o teu sinal de áudio, Caio. Não sei se você mutou o seu microfone. Pode dar tá uma ok. conferida? Fiquei mutado, desculpa. Maravilha. Voltei. Certíssimo, agora sim. Começando aqui pelo Banco do Brasil, eu estava olhando hoje de manhã, inclusive é um papel que ele vem uma boa tendência de alta. Tivemos aqui um candle, né, rompendo, saindo da congestão que já durava ali mais de um trimestre. Hoje abriu em queda, mas vem reagindo. Se ele por acaso cedesse até essa região aqui, eu acho que já comentei, né, ontem, seria um bom ponto de compra, mas vem reagindo aí no curto prazo. Eu prestaria bastante atenção nessa faixa de topos aqui que trabalhou recentemente, porque de fato é um ponto que pode ser interessante para atuar na compra, né, e pegar um bom movimento tendencial a partir dessa faixa. A gente nota que o papel no intraday de hoje aqui vem marcando topos e fundos ascendentes, né? Então ele vem com um tom de certa forma otimista. Acho que vale a pena considerar uma compra no meio do dia de hoje com um stop na mínima, né? Acreditando para surfar ali um movimento que se estenda nos próximos pregões, pelo menos até esse primeiro topo, podendo esticar até esse segundo, que é o 50,90, onde, se eu não me engano, é onde marca a máxima histórica, né? Então o papel está num momento interessante, tá? Eu levaria isso em consideração. BBSE, vamos dar uma olhada aqui. Ele trabalha ainda dentro da congestão. Esse candle aqui é interessante, mas nota que ele ainda não chegou a romper as regiões de topo, né? Na análise técnica tem quem ignore as sombras, né, dos candles, considere somente preço de fechamento. Então, para esse caso, é bom ficar de olho na região mais ou menos dos 32,20. Mas, esse movimento de hoje aqui pode ser interessante, pode ser um aviso prévio ali de que o mercado está se movendo para romper essa região de topo. No longo prazo, o papel ele vem numa tendência de alta, então soma aí a uma expectativa de longo prazo, essa perspectiva de compra, vale a pena ficar de olho, né? Não é para hoje, talvez mais para o fim do pregão,
É questão de seguir acompanhando. Mas o papel ele vem fazendo ali um desenho bem otimista. Especialmente se a gente olhar aí o movimento de intraday, segue bem otimista. Vale a pena ficar de olho. Vou até anotar aqui porque a gente comenta esse daí nos próximos dias. Maravilha, Caio. Vamos abrir esse espaço agora para uma consideração final, apenas para nós encerrarmos o nosso papo de hoje, pelo menos nesse comecinho de tarde. O que você poderia destacar nesta mensagem aos investidores? Para o dia de hoje, talvez alguma coisa para ficar de olho. A gente já falou sobre vários ativos, talvez a expectativa de uma recuperação um pouquinho aí do Ibov nessas próximas horas, ainda no dia de hoje. Como é que está a tua cabeça? O que você pode passar aí como uma mensagem final a quem está nos assistindo? Vamos lá, para quem está acompanhando o mercado no intraday, inclusive acabou de rolar, né? Entrou um movimento de compra, nota-se que entrou muito volume, né? O maior pico de volume foi exatamente nesse candle aqui, rompendo os topos das últimas 2h30 praticamente. Então é um movimento interessante. Tudo bem, está voltando agora um pouco, é normal o mercado fazer um movimento desses, mas a superação dessa região pode ser o início de uma reação do mercado. Não podemos descartar isso, né? Ontem, nessa mesma hora, quando a gente comentava, não tinha acontecido metade do que rolou depois no pregão. Então o mercado pode surpreender sim e acelerar o movimento comprador. Eu ficaria muito de olho nessa faixa aqui, em torno de 116.700. Para cima desse ponto, próxima região seria os 117.500. E esse é um ponto muito importante, porque nos últimos pregões, deixa eu jogar aqui um time frame menor. Nos últimos pregões, o mercado ele meio que marcou fundos em torno dessa região aqui dos 117.500. Então ele é uma boa resistência. Então o mercado trabalhando acima dos 116.700, que ele brigou agora há pouco, tem pressão compradora para buscar aí os 117.500, que inclusive é o preço de fechamento de ontem. Ali a gente vai ver um ponto decisivo, onde no primeiro teste tem tudo para segurar, mas seria um ponto decisivo. Isso se o mercado resolver de fato reagir, tá? Na ponta de venda, eu prestaria bastante atenção na perda dessa região da mínima de hoje, onde a gente viu que o mercado ele já brigou algumas vezes, região de 116.200. Se perder, tem tudo para desenvolver mais queda, podendo buscar ali próximo nível de suporte, mais ou menos na região dos 115.300, seria o próximo nível de suporte, tá? Então, de fato, o mercado tem um downside amplo para o intraday se perder as mínimas de hoje. Mas, por enquanto, a expectativa que ele vem imprimindo para a gente aqui é mais otimista, tá? Uma expectativa mais compradora, especialmente dado os últimos instantes aqui, com esse candle comprador, entrada de volume. Então, pelo jeito, o mercado está ensaiando uma reação aí para esse início de tarde. Maravilha. Caio Sasaki, analista do Portal do Trader, muito obrigado pela conversa de hoje. Vamos monitorando estes ativos aí que nós mencionávamos. Você já anotou BB Seguridade para nós darmos uma olhada daqui a alguns dias, nas próximas participações. Caio Sasaki está todos os dias por aqui, então muito obrigado pela participação de hoje. Uma ótima tarde a você. Vamos talvez torcer para essa virada do Ibovespa. Eu estou torcendo, sou jornalista, estou de fora aqui, então estou tranquilo. Maravilha, nos vemos amanhã. Forte abraço e um ótimo mercado a todos. Maravilha, um abraço, Sasaki. Vamos à atualização de mercado, o que está acontecendo com o Ibov? Olha só, a gente teve um leve aumento aqui dos integrantes deste lado positivo da Bolsa de Valores. Tem por aqui agora Grupo Casas Bahia, que junto de Magazine Luiza vem aparecer entre as principais altas do dia, com 13,64%. BHIA3, ou BIA para os mais íntimos, na semana sobe 1,79%, mas no mês perde 9,52%. Eu não vou nem falar do ano, porque o negócio é triste por aqui, 76,25% de queda. No mês passado mais de 50%, no mês anterior mais de 40%, foram 2 meses aí pesados para o investidor de Grupo Casas Bahia. Petri 13 e Petri 4 já mencionava, revisando ou renovando as suas máximas históricas, mas tem alguns ativos aqui bem interessantes. Setor de telecomunicações
destaques positivos. Cadê o Helder? Eu quero aí o destaque do Helder. Helder, apareça, mande uma mensagem, porque Vivo está entre os principais destaques. Telefônica Brasil, ou VIVT3, aparece por aqui, junto da TIM. Então, TIM e Vivo subindo 1%. Ambas, então ambas com a mesma proporção de alta, mesma proporção de ganhos. Vivo e TIM subindo no pregão de hoje, apesar desta queda de mais de 1%. Deixa eu até ver como é que está o Ibovespa, 0,90, não está mais de 1% agora, 0,90% de queda para o Ibov, 114.868 pontos, apesar desta queda de quase 1%, nós temos o setor de telecomunicações aqui no positivo. Alpargata, 0,68% de alta. Taesa, e aí eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre o setor de elétricas. Nós temos talvez algumas mudanças fundamentais que podem mexer com este segmento, vindas do próprio Ministério de Minas e Energia. Daqui a pouco eu trago estes destaques aqui na nossa programação. Fato é que nós temos aqui Taesa entre os principais destaques positivos. Difícil ver Taesa aqui entre os principais destaques, ainda mais com um ganho aqui, talvez, de 0,72%, quase alta de 1% para Taesa. Banco do Brasil também está no positivo. Vamos ao volume, os principais ativos do dia. Quem cai mais? Meu Deus do céu, Vale 3 cai 2,93%. Vale 3 volta aos R$ 65,85. Ensaiou, foi para lá, veio para cá, mexeu, foi para esticou, puxou, foi até os R$ 70 em alguns momentos, mas de volta a este patamar dos 65. Afinal, temos essas notícias sobre a Country Garden não conseguindo pagar alguns títulos de dívida offshore, algumas dívidas que tem com investidores estrangeiros, e essas dívidas somadas todas da companhia chegam a mais de 11 bilhões de dólares. As que foram, pelo menos até este momento, não cumpridas são de 60 milhões aproximadamente e agora de 15 milhões de dólares, então um valor bem abaixo disso. Mas se a empresa não está conseguindo pagar estes valores, quiçá, imaginem os valores que vêm em seguida, que serão pagos daqui a alguns dias, ou daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Realmente a situação do setor imobiliário na China está bem complicada. E o que isso tem a ver com a Vale? A maior parte do minério de ferro produzido pela companhia vai todo para a China. Mais 60%, ali aproximadamente 60%. Ora, muda, mas a gente dá uma média aí de 60% de tudo que a Vale produz vai direto para os portos lá na China, vai direto para o mercado chinês. Então, sim, a dinâmica do que acontece na China é importantíssima para entender o que acontece com a Vale 3, 2,96%. Para além dessa notícia negativa relacionada a Country Garden, o setor imobiliário lá na China, nós temos outra notícia. A Vale reportou na sua prévia operacional, no seu relatório prévio, uma produção aí 4% menor de minério de ferro no terceiro trimestre de 2023, na comparação com o mesmo período no ano passado. Então nós tivemos essa queda na produção de minério de ferro de 4%, segundo o relatório publicado pela própria companhia. Essa queda ela foi atribuída principalmente à menor produção no complexo de Paraupeba e também no complexo de Serra Norte. No entanto, as vendas de finos e pelotas de minério de ferro aumentaram 6% no ano contra ano, beneficiadas pelas condições do mercado favoráveis, segundo a empresa. Além disso, a Vale anunciou a criação da empresa Agera para reaproveitar rejeitos de minério de ferro, visando a redução deste material em barragens de rejeitos, como aquela que causou toda a catástrofe em Brumadinho. E, claro, é um peso para a companhia, ela está tentando encontrar uma solução para este problema. Então, nós temos, para além dessa notícia negativa relacionada ao setor imobiliário, nós temos a Vale 3 reportando uma queda de 4% na sua produção de minério de ferro. Isso também corrobora para esta queda de quase 3% para o ativo no dia de hoje. Outros ativos que também são bastante negociados, B3SA3, novamente no negativo. Nós temos, se não me engano, mais de 10% de queda no ano, 12,45% de queda no ano para B3SA3. A Bolsa negocia ações na própria Bolsa, ou seja, uma metalinguagem aqui do mercado financeiro. 0,18% de queda, é um dos ativos mais negociados, tem bastante participação, tem bastante liquidez aqui na Bolsa, no entanto cai pouco hoje. No mês, desconto de 8,46%. Bancões, como estão os bancões no dia de hoje? Itaú, 0,62% de queda. BTG Pactual, 2,65% de queda. Daqui a pouco eu trago o setor como um todo, mas estes são os principais destaques em negociação, em volume financeiro, em volume
de negociação aí de valores mesmo para estes ativos. Do lado positivo, Petri 4 e Petri 3 sempre na primeira colocação, salvo alguma grande exceção. Petri 4, 1,91% de alta, R$ 38,39. Tem alguém puxando esse negócio para cima, tem alguém botando muito dinheiro em Petrobras, afinal, ela renovou novamente a sua máxima histórica. Era nos 33, aí 34, 35, 36, 37, 38, meu Deus do céu. Foram muitas renovações neste ano de 2023. O ativo quase dobra de valor. Eu vou abrir aqui e vocês vão ficar impressionados. Quanto que ganha a Petri 4 no ano? Se você tivesse colocado R$1 lá no primeiro dia de 2023, no primeiro pregão de 2023, você já estaria com R$1,93. Afinal, o ativo sobe 93,41%. A mesma coisa, se eu tivesse colocado R$1.000, eu teria R$1.930. Então é realmente muito impressionante este movimento de Petri 4, uma empresa já consolidada, uma grande empresa, uma das maiores aqui do nosso mercado brasileiro, que quase dobra de tamanho em menos de um ano. Afinal, estamos aqui no mês 10, em outubro de 2023, nós temos a Vale ganhando, a Petrobras, na verdade, a Petrobras ganhando 93,41%. É muito impressionante este movimento da Petri 4. Para Banco do Brasil nós também temos um movimento parecido, mas é um ganho um pouco menor, mas ainda assim muito relevante para o tamanho do escopo, para a grande corporação que é o Banco do Brasil, 52,89%. Elas são responsáveis ali talvez por movimentar boa parte do volume financeiro em 2023 e também eu trouxe essa notícia alguns meses atrás, eram as principais responsáveis, essas duas ações, pela alta que tivemos até o mês ali de agosto, porque o mês de agosto foi de descontos. Então até o mês de agosto, aquelas boas altas que tínhamos para o Ibovespa, boa parte eram encaminhadas as grandes responsáveis por essas altas eram Petri 4 e Banco do Brasil BBAS3. Outros ativos que estão por aqui, B3 apareceu de relance, ela está oscilando entre o positivo e o negativo, ora com um pezinho de um lado, ora com um pezinho do outro, mas temos também a Embraer e o Banco Bradesco, 0,62%. Então esse é um panorama geral do nosso Ibovespa, que continua num movimento negativo, mas se recupera, olha só, vou trazer o Caio Sasaki daqui a pouco de volta, hein? Já liga para o Caio, pelo amor de Deus, 0,64%, para quem perdia mais de 1% desde o começo do programa, em um curto espaço de tempo, agora o Ibov se recuperando, quem sabe não ensaia aí um movimento interessante até o fechamento do mercado lá às 5 horas da tarde. Vamos colocar este gráfico nos últimos 5 minutos, nós tivemos aí, olha só, acho que foi o meu programa, hein, ô produção? Acho que meu programa deu uma animada no nosso mercado. Vou trazer aqui essa oscilação do dia 18, nos últimos 5 minutos aí. Nós tivemos um começo de negociações das 10 horas da manhã bem negativo. Nós chegamos ali até aquele 1,35% de queda e agora nós ensaiamos uma recuperação. Não dá para cravar que o Ibov vai se recuperar, mas ensaiamos talvez um pouquinho de um movimento melhor aí para a nossa Bolsa de Valores. Vamos acompanhar a Bolsa imprevisível até as 5 horas da tarde. Tudo pode acontecer. Ontem foi uma montanha-russa. Nós subimos, descemos, caímos, esticamos, puxamos, finalizamos o dia no negativo, não adiantou de nada. Mas hoje nós temos aí este movimento de talvez um ensaio de uma recuperação nestes últimos 15 minutinhos aí que nós tivemos de programa. Continuando com as nossas notícias, o que está acontecendo no mundo corporativo? Nós trouxemos esse destaque no dia de ontem, mas vou reforçar neste nosso programa. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apresentou na Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei para permitir a privatização da Sabesp. O projeto tem como objetivo cumprir metas de universalização dos serviços de abastecimento de água e saneamento em todo o estado, antecipando prazos e buscando reduzir tarifas, especialmente para a população mais vulnerável. O processo de privatização seguirá um modelo semelhante ao da Eletrobras, com a emissão de ações e restrição ao exercício de votos por grupos de acionistas. Então, este ponto especificamente, a restrição do poder de voto, foi uma discussão gigantesca que se deu no começo do ano, inclusive o governo tentando retroagir com este processo de privatização da Eletrobras. Agora, da Sabesp corre no governo do estado, com a capitania aí da equipe do senhor Tarcísio de Freitas. Falando um pouco sobre a Allos informou que vai alterar o nome para Allos S.A.
e também vai mudar o seu ticker de negociação na Bolsa de Valores no próximo dia 25 de outubro. Nós teremos um anagrama praticamente. Antigamente nós tínhamos a Allianz Sonai, inclusive é como aparece aqui no setor de shopping centers no meu monitor de calor. Se nós esticarmos aqui, mesmo depois da fusão entre BR Malls e a Allianz Sonai, nós continuamos com o mesmo ticker, ALSO Allianz Sonai. Agora a companhia vai mudar este ticker, mas vai só reorganizar essas letrinhas, vai montar um anagrama, em vez de ALSO3, vai ser ALOS3. Então, ALOS3, nós teremos aí este novo ticker a partir do próximo dia 25. Essa mudança mais organizacional para, teoricamente, trazer aí essa ideia de construção de alianças, de renovação, de relacionamentos mais sustentáveis. A Allos muda de nome depois dessa fusão e agora vai mudar de ticker. Eu gostaria de convidar agora para falar um pouquinho sobre esse setor de varejo, o senhor Nils Tarrano, analista de varejo da Eleven. Muito obrigado pela participação no dia de hoje. É um prazer tê-lo por aqui, Nils. Nós temos um tempinho bem curto aqui para falar sobre esse setor de varejo, que é um setor bastante complicado, mas destaque do dia para a Magazine Luiza. Tá todo mundo no negativo, até o Ibov tá indo para baixo, o Magalu tá subindo e subindo bem, tá entre os principais destaques positivos. Teoricamente, uma das únicas alternativas para quem está no setor de varejo, ou você enxerga a oportunidade mais em outros papéis do que especificamente na Magalu? Eu faço essa pergunta porque é destaque aí, tá todo mundo no negativo, enquanto a Magazine Luiza sobe no dia de hoje. Muito boa tarde, eu gostaria que a gente começasse essa conversa aí, falando um pouquinho sobre o assunto. Boa tarde, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite. A Magazine Luiza, ela se animou aí acredito que com a notícia de que ela deve aderir ao remessa conforme, né? As empresas aí vêm sofrendo bastante com a concorrência de empresas de fora, né? Até ano passado era um ambiente competitivo que estava muito agressivo em precificação, mas que tem melhorado, né? O ambiente em si tem melhorado, a própria mas redução das americanas acabou de contribuir com isso, porém ainda num cenário aí de consumo muito restritivo, principalmente para os bens, né, que as empresas listadas aí vendem, que são principalmente aqueles linhas brancas que têm um duration maior, acabam tendo um ciclo maior, né, de compra e venda. E agora a gente está, depois de um boom muito grande ali durante a pandemia, no pós-pandemia, a gente vem passando por um momento mais complicado e essas empresas ainda vêm sofrendo, né? Inclusive, apesar dessa animação hoje com o papel, acho que a gente ainda deve demorar um pouco para ver as ações retornarem aí ao seu tempo auge, né? E com relação a oportunidades, eu acho que principalmente nesse cenário que a gente tem hoje, as maiores oportunidades elas estão naqueles papéis, naquelas empresas que elas estão posicionadas em segmentos que são mais resilientes, né? Aqueles que têm um público-alvo com faixas de renda maiores, né? Que é o caso de Vivara, Arezzo, o próprio Grupo Soma, que tem tido, e Track and Field também, né? Que tem tido performances boas aí nos resultados. Até esse setor já vem em algumas empresas como a Soma, por exemplo, já vem apresentando alguma desaceleração, mas ainda quando a gente compara com as outras empresas do varejo que atuam em faixas de renda menores, elas estão performando bem melhor, né? E dentro da conjuntura atual, acredito que é um momento interessante para essas empresas, principalmente porque elas estão em um valuation que normalmente é difícil de ver, né? Essas empresas costumam negociar com um prêmio muito grande em relação às outras empresas, e hoje esse prêmio eu acho que está num momento bem interessante. Maravilha, Nils. O nosso tempo realmente foi um pouquinho mais curtinho desta vez. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação aqui no nosso programa, falando um pouquinho sobre o setor de varejo. Eu falei que a Magazine Luiza estava isolada, mas outros ativos aqui apareceram no positivo. Quem sabe aí ensaiando talvez uma recuperação. O Grupo Casas Bahia subiu 3%, agora de volta a 1,8%, então um pouquinho volátil aí nesse comecinho de tarde, viu, Nils? Pets e Alpargatas também no positivo. Então temos um setor de varejo um pouquinho, um cadinho mesmo, desse tamanho assim, ó. Um pouquinho melhor do que tínhamos alguns minutos atrás, com todos descontados, com todas as empresas
caindo. Muito obrigado, já deixo o convite para próximas participações, para a gente bater um papo um pouquinho maior aí, um pouco mais extenso sobre essas companhias, oportunidades talvez que aparecem, empresas que são tradicionalmente negociadas a um prêmio muito mais alto, que são essas talvez mais resilientes, com as operações mais estruturadas, essas voltadas aí, talvez a setores mais resistentes às crises, agora descontadas. Então, ótima conversa aí para uma próxima ocasião, para uma próxima participação. Um abraço, Nils, uma ótima tarde a você. Um abraço, boa tarde. Maravilha! Uma ótima tarde para todo mundo que está nos assistindo, inclusive. Obrigado por acompanhar essa atualização de mercado, este nosso BMC Stock, onde eu trago alguns destaques do mundo corporativo, damos uma olhada em o que está acontecendo na Bolsa de Valores, nesta famigerada Bolsa de Valores que realmente está bem volátil nesses últimos dias. Ontem o movimento foi uma loucura, nós tivemos algumas viradas de humor ao longo do dia que surpreenderam não só a mim, mas principalmente aos investidores que nos acompanham. No volume nós temos aqui uma divisão, Petrobras de um lado, 1,73% de alta, e Vale 3 do outro, 3% de queda, R$ 65,80. O Ibovespa, neste momento, é descontado em 1,94%, então 114.816 pontos. Dólar futuro, 0,03% de alta. Agora temos o dólar em cotação positiva, R$ 5,05. Cotação de outras moedas em relação à moeda norte-americana no dia de hoje, todo mundo no vermelho, todo mundo é descontado nesta quarta-feira. Afinal, nós temos a T10 em patamares recordes aí que não atingia desde 2007 e é o maior patamar deste ano de 2023. Agora está um pouco melhor, 4,88%, mas nós já chegamos a negociar a rentabilidade, o prêmio para o título de 10 anos nos Estados Unidos, a 4,93%. Então, muita coisa, é o ralo de liquidez, vai todo mundo para os Estados Unidos pegar esses títulos que pagam e pagam muito bem neste momento. Para as principais moedas do mundo, nós temos descontos para o peso mexicano, é o principal desconto, 0,79% de queda no dia de hoje. Isso aqui é variação diária. O real brasileiro está no negativo, o euro, o próprio dólar de Hong Kong por aqui, a libra esterlina, grandes moedas, grandes destaques internacionais que perdem valor. Tá todo mundo no vermelho. Quem ganha valor frente ao dólar é apenas o real saudita, não dá nem para falar que ganha, porque está em estabilidade, 0,01% de alta. E o franco suíço, 0,29%, está um pouquinho melhor o franco suíço, mas o restante está todo mundo no vermelho. Para o nosso Ibovespa é isso, eu gostaria já de agradecer a participação de todos no nosso programa, mandando as sugestões, as suas perguntas, as suas dúvidas sobre o mercado. Eu gosto de incentivar essa relação, essa interação da nossa audiência com os apresentadores e com os comentaristas que aqui passam. Então, por favor, nos siga em todas as redes sociais, @bmc.news, e também visite o nosso portal de notícias, indicado inclusive o portal ali no Prêmio Mais Admirados da Imprensa, na categoria de portal de notícias. Um abraço a todos, fiquem agora com o BMC Market. Tchau, tchau. Volto no fechamento. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou